9179-8000. Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre a vitória do Cruzeiro ontem, mas vamos abrir essa edição falando da derrota, do fracasso retumbante. Quem quiser apontar dedo hoje, vale tudo, né? Vale tudo mesmo, só não vale a lei de Gil. Porque eu já falei lá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem lá. Parei. E vou repetir aqui. Bom, primeiro que estava tudo muito bem articulado para o Atlético ser campeão, e eu estou dizendo o seguinte, de maior estrutura, a maior orçamento, passando para um elenco muito superior, por um time muito melhor, um técnico muito melhor, maioria no estádio de torcida, né, é muito melhor você jogar com maioria do que com minoria, obviamente, né? Mas o Atlético fracassou mais uma vez, e esse fracasso ele deve ser muito considerado, porque nos 3 títulos que o Atlético disputou, desde o ano passado até aqui, em menos de um ano, em 11 meses, o Atlético perdeu os 3, mas nos 2 do ano passado ele não era favorito. O que doeu no ano passado foi ele ter perdido para o Botafogo, que perdeu um jogador com 30 segundos. Mas ele não era favorito em nenhum dos 2 jogos. O Flamengo e o Botafogo eram muito favoritos diante do Atlético ali. A coisa se igualou quando o Gregori foi expulso. Contra o Lanús, não venha com esse papo de que é o respeito ao futebol e blá 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 e tal, não. O Atlético, eu não sei se teve soberba envolvida, mas faltou futebol. Faltou futebol, faltou personalidade, faltou atitude e outra coisa. O principal jogador do Atlético, e eu fico muito à vontade para falar, porque um dia antes eu até gravei um vídeo falando que ele tinha que ser titular absoluto, porque é exatamente de onde se espera alguma coisa. Ele foi mais uma vez um nada em campo, e eu estou me referindo ao maior da história do Atlético para mim, principalmente em números. Ele foi um fracasso em campo, e honestamente, um jogador do cabedal do Hulk, na abertura de uma sequência de disputa de pênaltis, ele não pode refugar, e ele refugou tanto quanto em jogos decisivos, quando a bola caiu no pé dele, bola parada. Ali não tinha a exigência de, com bola rolando, ele sobrar fisicamente, ele sobrar tecnicamente, embora se esperasse dele. Em campo ele foi um nada, ele viu que o juiz não estava dando falta, e ele caiu o tempo inteiro, era mais no chão do que jogando. Ele abre a sequência de cobranças de pênaltis, e ele, mais uma vez, fracassa, como ele fracassou em várias outras. Eu até gravei um vídeo, vou publicar no meu Instagram daqui a pouco, e curiosamente todos ele bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro. O único que ele bateu chapado, deu rebote, o Rubens foi lá e decidiu, foi no ano passado. Então, o fracasso contra o Palmeiras, lá em 21, o fracasso da cobrança de pênalti ano passado, mas o Rubens o salvou, porque se o Rubens não faz aquele gol, isso poderia estar entalado na garganta do torcedor atleticano até hoje. O fracasso na cobrança de pênaltis contra o Lanús, o fracasso contra o Fluminense, o fracasso na Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, o que se espera de um jogador decisivo? Que ele decida. O que se espera de um jogador que a gente imagina que seja um líder, que ele lidere, ele não lidera, ele não é uma liderança ali dentro, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não acho que tem que, rompe com ele, deixa embora, não tem ninguém dizendo isso aqui. Aliás, eu recebi um corte de um comentário do Ale Oliveira na Itatiaia, depois do jogo, que o Ale disse assim, eu acho, viu gente, isso não é uma informação, palavras do Ale. Eu acho, mandaram no WhatsApp ontem, eu acho que se o Sampaoli permanecer, o Hulk não fica. Gente, isso não é uma informação, é achismo. Então, se é achismo, eu posso achar daqui também, que se isso for o motivo para o Hulk ir embora, então que o Hulk vá. Se o Sampaoli ficar, eu não fico. Não estou dizendo que o Alê não cravou isso. Não, eu entendi. Eu não sei se isso procede. Mas se for mais um técnico que o Hulk não queira, aí o Hulk vai, de fato, estar meio que presidindo o Atlético. E o Sampaoli fica. O Sampaoli tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027. E tem que ficar, né? E ele está planejando 2026 já. Tem que ficar. Eles já estavam planejando, imaginavam que seria possível com a ida na Libertadores, mas já planejam 2026 no Atlético. Era só para falar isso, pode concluir com o seu pensamento. Tava bom. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, o que eu esperava do Hulk, ele não entregou em nada, nem no pênalti. E outra coisa, quando um jogador é protagonista numa decisão, num grande jogo, seja numa final ou não, num grande jogo, quando ele é protagonista, a gente a gente ganha momentos importantes no programa para discutir sobre o jogador. Por que eu não posso apontar para o Biel e falar que foi outro fracasso retumbante? É a irresponsabilidade quem trouxe. Irresponsabilidade do Sampaoli, viu, Sampaoli? Você também tem uma parcela considerável nessa derrota aí. Porque, irmão, você manter 3 zagueiros contra um time que não te ameaçava
E você deixar Alexander e Scarpa no banco o jogo inteiro, colocar no final. Mexeu aos 25 do segundo tempo. De brincadeira, né? Contra um time que não ameaçou. E tirar o seu melhor atacante do jogo. O Dudu é um cara que hoje é o melhor atacante do Atlético. Você vai sacar ele do jogo, vai botar o Biel, então a responsabilidade é sua. A responsabilidade primeiro de quem trouxe, segundo de quem escalou. E terceiro dele, Biel. Porque ele teve 3 bolas, uma na cabeça e 2 nos pés. E ele também Eu tô lembrado fracassou. De 2, qual que é a terceira? Não, uma de cabeça. A de cabeça eu lembro. Aquele saiu na cara do goleiro. Aquele saiu na cara do gol também. De cabeça baixa, ele bate de cabeça baixa. O atacante que bate uma bola daquela de cabeça baixa, você já começa... Hora nenhuma ele olha pro gol. Ele não olha pro gol. E aí, quando ele vai pro pênalti, rebolou também, né? Então, sinceramente. O HG, sobre o Hulk, cara, ele não jogou a final. Ele não jogou. Ele não quis jogar. Ele ficou preocupado com o árbitro o tempo todo, cavando faltas inexistentes. Inclusive, né? Você estava lá a trabalho, sim, foi pela HG estávamos pela HG Play anteontem lá no Defensores del Chaco. E, cara, ele o tempo todo preocupado em cavar falta, tentava aquela arrancada, não tem a mesma velocidade, né? Sempre chegava... Como que chama aquele zagueiro que joga pela esquerda do Lanús? Foi o melhor em campo. O Esquerdós? Não, né? Acho que foi o Esquerdós. Todas as vezes desarmou ele. Sim. E o tempo todo caindo, armou vários contra-ataques pro Lanús, inclusive perigosos, né? O Lanús pouco criou no jogo, quase nada, mas os poucos que o Lanús criou foram em bolas que o Hulk tentava passar por cima de todo mundo, cavava a falta, o árbitro não caiu na dele em nenhum momento, e aí armava o contra-ataque pro Lanús. E aí, Everton, quando você tem um goleiro do tamanho do Everson, que é o melhor goleiro do Brasil hoje, e que pega um pênalti no início da abertura da série, a responsabilidade que você joga pra cima do Lanús é a seguinte: irmão, se o Hulk faz agora, tá 1-0 pros caras. E se o nosso próximo cobrador perde, o cara já vai com a perna pesada, porque o Everson pegou, porque o Hulk converteu, e se o cara perde o segundo seguido, acabou. Tem como reverter, Valu? Em difícil. 5, 2 cobranças perdidas, você bota uma responsabilidade imensa no adversário. E aí, qual que é o pênalti de segurança de um capitão, de um líder que está há 5 temporadas num clube? É a bola no meio, é a porrada no meio. Ele rebolou pra bater o pênalti. Ele quis fazer golaço no pênalti. Essa é a verdade. Ele tenta bater no ângulo, no alto, pra falar, olha, bati com qualidade. Final, quando você só tem um caminho de vencer, depois do vexame que eles protagonizaram ano passado, não tem outro caminho a não ser você bater no meio do gol. Olha a cobrança, a gente tá vendo, olha lá. Demorou, bateu, quis fazer golaço. Não é assim que funciona. E só pra falar do Sampaoli também, não existe numa final onde você é infinitamente superior, onde o adversário não quis jogar e não tem vergonha disso. O Lanús sabia que era inferior. Ele fez o jogo que cabia a ele. Pela inferioridade técnica dele, por tudo que ele passou pra chegar na final. E aí você sabe que o adversário não está te agredindo, vai pra cima. Todo mundo falou, né? Inclusive o Hulk participou de podcasts no final do ano passado. Falou que faltou o Milito lá no Monumental tirar um zagueiro, tentar algo diferente. De repente antecipar a entrada do Mariano, que foi muito bem lá no Monumental. O Sampaoli não foi ousado. Ele mexeu com 25 do segundo tempo. 25 do segundo tempo já não tem jogo mais. O Lanús já tá ali botando mais volantes. Mais fechado do que tava. Então, assim, demorou muito. O Igor Gomes, um dos poucos que se salvaram, chegou a cair de tanta cãibra, né? Então, assim, é um elenco que fica marcado como pipoqueiro. Essa é a verdade. Com chancela de perdedor, seguramente. Sim, porque ano passado não era favorito em nenhuma das 2 finais. Flamengo infinitamente superior na questão de elenco, por mais que não vivia um bom momento, tinha sido eliminado na Libertadores. O Botafogo infinitamente superior, o Atlético se tornou favorito quando fica com 1 a mais, mas antes do jogo acho que ninguém apontava o Atlético como favorito. Mas contra o Lanús é um fracasso retumbante. É o maior vexame desde o Afogados da Engazeira.
sem nenhuma dúvida, é o maior fracasso. Menos. Qual outro fracasso Cara, que mas teve? peraí, Eu tô com você. Qual outro fracasso? Não, Eu tô deixando você listar. Tô dizendo o seguinte, não é o mesmo tamanho. Não é o mesmo tamanho de perder pro Afogados. Aliás, o maior que é final. Thiago, deixa eu contextualizar. Não é o mesmo peso, o mesmo tamanho de ser eliminado pelo Afogados. Mas desde o Afogados, em fevereiro de 2020, não teve um fracasso desse tamanho. São prateleiras diferentes pra mim do futebol. Claro que são prateleiras diferentes. É porque pra mim, pra igualar um fracasso como aquele, se o Atlético foi eliminado, fosse eliminado numa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas aí eu te pergunto, Valu, mas aí eu te pergunto. Não, eu tô nessa com o Valu, velho. Valu, mas aí eu te faço a pergunta. Vamos lá. Deram uma De dimensão fevereiro, maior que não tô falando que é a mesma dimensão, não é o eu mesmo entendi, peso. A gente só eu entendi discorda. o que você disse. O que Eu você só colocou acho tá que bem claro. Tem outras coisas Isso. na história do Atlético nesse mesmo período. São perspectivas que podem diferentes. ser Mas piores de que isso. 2020, de fevereiro de 2020, nesse recorte de 5 anos, Eu acho pior o Atlético ser oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, igual ele foi do que em perder uma 2022. final pro Lanús, Muito pior. Eu acho. Eu acho pior o Atlético lutar contra o rebaixamento igual ele lutou na temporada passada. Eu também acho. Não, que isso, que isso, HG. Estão cegos. Que isso, HG. A temporada Nós Pelo amor de Deus. Nós só temos uma opinião Estamos falando de um time que não fez uma opinião. O Everson não Que trabalhou isso? não no fez jogo, uma gente. defesa Tá no doido. jogo, não teve uma defesa. Só falta vocês Gente, falarem agora, não, mas é que tá bem nós- o argentino tá uma baba do boi Não, cansado. tá uma Nem baba, ele, mas nem tem- rebaixamento Mas, daquela HG, nós desgraça lá concordamos, tem. irmão. Nós Ah, concordamos. me ajuda aí, o ué. ponto é o seguinte: o Atlético tem outros vexames maiores nesse período. O Atlético ser oitavo colocado de um Campeonato Brasileiro com o elenco que ele tinha em 2022 era um escárnio. O Atlético ficar fora novamente da briga pela Libertadores do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Com a folha que tem, é um absurdo. Com a folha que tem, com o Dois elenco que campeonatos tem, brasileiros. é mais um absurdo. Muito mais grave. Isso pra mim é muito mais grave Muito. do que perder a final. Perder a final foi uma das maiores vergonhas. O Atlético pipocou numa final contra o Lanús, porque o Atlético foi muito mais time. O maior ídolo da história do Atlético, eu não considero, falava isso antes. O jogador que é considerado por muitos o maior ídolo da história do Atlético, o cara falha sistematicamente em cobranças de pênalti. Sistematicamente. São 9 em jogos eliminatórios. São 10. São 10 em jogos São eliminatórios? 10 em jogos Não, eliminatórios. 10 em jogos decisivos. Em jogos Tem até decisivos. a lista aí, São daqui a 9, pouco o HG eu tenho a vai lista passar. aqui também, mas são 9 em jogos eliminatórios. E 11 ao todo Olha perdidos. só, Cara, Atlético e Boca, 2021, ele Isso. cobra o primeiro e bate na trave. Atlético e Palmeiras, jogo de ida no Allianz Parque, também na trave, né? Na semifinal da Libertadores 21. Atlético e Emelec, primeiro jogo de ida, né? Das oitavas. Ele perde lá no Equador, o jogo fica 1-1. Aqui ele converte e classifica o Atlético. Atlético e Atletique, semifinal do Campeonato Mineiro 2023, lá em São João del Rei. Atlético e América, final de 2023, primeiro jogo Independência, ele para no Matheus Cavicchioli, mas o Atlético é campeão, inclusive com gols dele. Atlético e Corinthians, oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, ele para no Cássio, lá no Itaquerão, depois do Atlético perder por 2-0 no tempo normal, que o Cudê, todo mundo lembra, né, colocou time reserva. Atlético e Fluminense, quartas de final, ele para no Fábio, mas aí o Daverson faz os 2 gols e classifica o Atlético. Esse ano, Atlético e Maringá, ele perde o pênalti, não fez falta, obviamente, o Atlético goleou o Maringá 4-0, e Atlético e Lanús. E sem contar o pênalti mais importante de 2024, que ele parou no Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, e o Rubens fez gol no rebote, um jogo que estava aberto e que hoje o Atlético poderia estar no lugar do Atlético Paranaense comemorando um acesso para a Série A. Então, assim, de verdade, dito isso e olhando para o que o Atlético apresentou, eu acho sim vergonhoso. É vergonhoso o Atlético perder essa final. Eu só acho que existem coisas mais vergonhosas que o Atlético passou na sua própria história nos últimos 5 anos. Só que a forma como aconteceu, de um time que não incomodava o Atlético, de um adversário que não irritou em momento algum. Foi a primeira final que eu vi até hoje, pelo menos que eu me lembre assim, recentemente, que um goleiro não fez nenhuma defesa. O Everson foi espectador no jogo. Ele só defendeu nos pênaltis. Então, assim, um Atlético que poderia ter matado o jogo. Eu acho arriscada a estratégia do Sampaoli de demorar a substituir. Ele demorou a substituir. Eu acho arriscado quando ele tira o Dudu. Cara, e assim, o Sampaoli contra o Bolívar, Sampaoli, tirou o Hulk, arriscando a não tê-lo na cobrança de pênalti, porque ele disse que tinha certeza que poderia vencer.
Nesse jogo, era pra ele ter tirado. Na Arena MRV, era gol do Bernard. Mas você acha que ele não tirou exatamente com o risco de perdê-lo pra cobrança de pênalti? Eu tenho certeza disso. E aí manteve o cara, vai lá e perde. Ele perdeu, é isso. Porra. Mas assim, eu teria tirado. Cara, deu 97 minutos. Eu até falei, eu escrevi no meu Twitter. Ele pode até fazer o gol dele. Só que, cara, a partida do Hulk até aqui é constrangedora. Eu teria tirado. Eu não achei. Foi uma das piores partidas. Eu achei a partida ruim, mas constrangedora. Eu achei constrangedora. Eu não achei. Valor. Eu não achei. Não, ele não deixa jogar, Valor. Tudo bem. E assim, beleza, vocês estão falando dos pênaltis que o Hulk errou, né? Mas ele tem uma taxa de conversão de 70%. Tudo bem, Valor, mas aí é só pra colocar dos gols. Não, HG, são pênaltis decisivos, Valor. Tudo bem, mas ele não é máquina, o cara vai perder pênaltis também. Jogo decisivo, é mais perde do que acerta. Não, ele mais acerta. Nos jogos decisivos, não, é porque o recorte que vocês estão fazendo é pra favorecer a opinião de vocês. Não, eu tô pegando todos os pênaltis batidos. O Guilherme trouxe todos os principais. Não, eu tenho aqui também anotado, HG, tá anotado aqui, ó. Eu não tenho nada no celular. Não, eu não tenho nada no celular. Me lembro da final de 2021. O que eu tô dizendo Paranaense, é que a taxa de conversão dele em todos executados, eu não tô fazendo a decupagem dos eliminatórios, ele tem uma taxa de conversão de 70%. Agora sim, eu tô vendo muita gente querendo colocar duas assinaturas nesta derrota que eu não considero um vexame, não considero uma vergonha, eu considero uma decepção de um clube, de um time que era bem mais forte do que o seu adversário. Não vou entrar aqui em mérito nessa questão de folha, todo mundo já sabe, mas o Atlético é muito superior ao Lanús. Para mim, o Lanús se ocupou muito mais de não perder. Tipo assim, gente, vamos nos ocupar mais de não perder ou de tentar ganhar. Eu acho que a gente tem mais chances de evitar uma derrota. E quando chegar lá nos pênaltis, o Losada pode fazer alguma coisa, que é um bom goleiro, pra mim, o Losada. Sim. Então eu acho que o Lanús se ocupou disso. Agora, a gente tem que falar de muitas coisas. Óbvio que o Hulk não fez uma boa partida, eu não considero como o Thiago considera. Eu acho uma partida constrangedora. Não, tudo bem, eu não considero. Você achou que foi, Guilherme? Muito. Tá, não, tudo certo. Falo, não quero cortar seu raciocínio, não, só até pra embasamento. Ele não se preocupou em jogar, ele se preocupou só em cavar faltas. Mas isso tem sido o Hulk, gente, a maior parte de muitos anos, desculpa. Mas numa final até nos anos que ele sabia que o árbitro não estava dando valor. Deitou, ele tá com esse comportamento de arbitragem. O árbitro não estava dando falta e ele ficou até no final do jogo, cavando. É isso que ele tem feito também, além de jogar. Todo jogo que ele tem esse comportamento, o Atlético não rende. Agora, não rende. Tem assinatura do Hulk, tem assinatura do Biel, tem outras assinaturas também. O que eu não vou fazer aqui primeiro, para falar de escolhas do Sampaoli. Tem assinaturas nessa derrota de todos. Porque o Sampaoli não. O melhor Atlético que a gente viu não foi contra o Del Valle? Todo mundo concorda que é a melhor partida do Atlético no ano? O do Bahia também. Tá, mas o Del Valle não chegou a um pouco... a do Bahia depois que ficou com um a mais. Isso, mas o Del Valle não chegou de certa forma, a encantar. O Dudu tomando a final... Tá. O Sampaoli... E aí, gente, eu não tô falando que se fizesse diferente, teria vencido. Eu não gostei do Sampaoli ter colocado o Bernard pro lado do campo. Onde o Bernard rendeu mais? Jogando contra o Del Valle, ali às costas do Dudu e do Rony. O Bernard ficou pro canto direito. Sabe? Ficou o Hulk... defesa, né? Ele pôs um de cada lado. Exato. É porque ele vinha jogando, HG, com a variação de 5, 3, 2. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas, mas ele fez o contrário. Ele fez 5, 2, 3. Ele abriu o Bernard pela direita, abriu o Dudu pela esquerda e deixou o Hulk centralizado. Defendendo-se, ele ficava com Igor Gomes e Alan Franco. E a linha de 5 tradicional, com o Rony fechando pelo direito, o Scarpa, o Arana e os 3 zagueiros. Cara, assim, ele tirou o Bernard do melhor lugar que o Bernard atuou na temporada. Ele veio, às vezes, circular pelo meio, mas ele ficou muito do lado direito. E faltou criatividade o jogo inteiro pro Atlético. Faltou, o Atlético chegou, mas não criou outra coisa. E aí, ninguém vai poder falar aqui que eu sou profeta do acontecido. Eu bati na tecla. Não comece com o Rony. O Lanús vai se defender. Você precisa de um jogador que tenha mais capacidade de construir, que tenha mais condições de achar um passe, um cruzamento. O Scarpa, com pouco tempo, colocou a bola na cabeça do Biel.
Alguém me fala o que o Rony fez no jogo? Ah, ele luta. Cara, um jogador de luta como o Rony, é interessante se você tiver um outro que crie, que tenha condições de suprir isso. Ficou tempo demais. Por isso meu time era o ideal. Ficou tempo demais o Rony no campo. Não, seu time não era o ideal. Era o ideal. Seu time era um devaneio, assim, não, absoluto de colocar não era, o Scarpa. Era o Scarpa. Eu não tô falando. E o Rony centralizado no que ataque. as coisas era seriam diferentes. Mas o seu time, o Igor Gomes não tava, né? O que o Rony produziu, mas é porque eu imaginava que ia ser o Alexander. Então, o jogador que você queria tirar da sua escalação, cara, foi um jogador... Concordo, velho, ele foi um dos melhores. Era Alexander. Desculpa, Valu, mas eu não aguento, cara. Não, o Thiago me tira sério. Olha aqui. Eu tô falando você, do meio pra torcedor frente, do Atlético, HG. presta atenção no que eu vou falar. Ninguém tá cravando que o Igor Gomes é o cara, é foda. Mas o Igor Gomes merece toda a consideração do torcedor. Ele não é o lesa clube. Ele não lesa clube. Ele é um cara dedicado pra caceta e na hora da decisão foi talvez o melhor em campo. O melhor em campo. Esse cara é um cara que merece total consideração. Corre pra caceta, salvou de um contra-ataque, ele foi buscar a bola lá no pé do atacante com cãibra, foi um jogador de personalidade, meteu o passe que poderia ser a bola do jogo, ele cobrou que meteu a bola categoria. Pro Hulk, e quando ele foi cobrar o pênalti, se coloca ele pra abrir a sequência, talvez ele não tivesse fracassado, né? Ou a sequência. E então ele merece total consideração. Agora, outros que a gente esperava muito fracassaram. Mas como segundo volante o Igor, né, HG? Então, assim, eu não sei o que explica o Rony ter ficado tanto tempo no campo, não fez absolutamente nada. Tá, o Rony combate, o Rony faz... Não fez nada o Rony. Valu, e o Lanús jogou como assistente de lateral. Não, mas não tinha necessidade. O Lanús não tinha um lado esquerdo assim. O Lanús não tinha nada de criação, gente. Tá jogando um cara lá pelo lado esquerdo que tem velocidade. Você teria começado com o Saravia? Não, eu teria começado com o Scarpa, no lugar do Rony. E eu falei isso a semana inteira antes aqui, porque o Lanús ia se fechar e se fechou, gente. E não tinha nada do outro lado que exigisse que o Rony estivesse lá. Secretário de quê? O que tava do outro lado atacando? Tava o Mirandinha, do Corinthians lá, correndo? Tava o Paulo... Não tinha ninguém lá do Lanús, entendeu? E você não conseguindo gerar jogo. Ficou só para os zagueiros ficarem com a bola no pé. O Bernard aberto pelo lado direito. Quem que fazia o jogo no meio? O Igor Gomes. Por isso que o Igor Gomes também acabou se destacando tanto. E a gente viu, o Lanús não conseguia combater. Lembrem-se, quanto espaço tinha o Igor Gomes pelo meio. Às vezes ele carregava a bola 10, 15 metros. Teria sido interessante, né? Se ele tivesse o Bernard por lá para se associar. Mas o Sampaoli achou de bom tom, né, descaracterizar o time da maneira que ele melhor jogou pra mim, que foi contra o Del Valle, arrastar o Bernard lá pro lado direito. Não aconteceu nada com o Bernard. O melhor lance do Bernard foi a falta que ele cobrou no primeiro tempo na trave. Fora isso, o Sampaoli, pra mim, ceifou o Neymar, o Bernard do jogo, arrastando ele pro lado direito. E o Rony foi inútil. Aí é responsabilidade do técnico, tá? Isso que eu tô falando aqui, eu coloco na conta do técnico. Deixou o Rony numa função, assistente lateral. Quem que tava, gente? Quem que atropelou pelo lado esquerdo de ataque do Lanús? É isso. Ninguém. É isso. Ninguém. E você deixou um jogador... E eu não tô falando, tá falando do Scarpa parecendo que é o Maradona. Não, mas um pouquinho que ele teve... Quem colocou a bola na cabeça do Biel foi Scarpa. Uma bola parada no escanteio para aproveitar o Vitor Hugo. É o jogador de maior qualidade no meio campo. É o jogador que mais tem assistências pelo Atlético na Copa Sul-Americana, gente. Ficou tempo demais no banco. Então essa é a parte das escolhas do Sampaoli que eu não concordo. E só para fechar, é claro que vai cair, já tá caindo muita crítica para cima do Biel. A gente tem certo, tem que criticar. Não tem que existir. Quem não tem competência, não se estabelece. Porque se ele pega a bola... Por que não tem essa vontade para falar do Paulo Braga? Por que não se fala de quem trouxe? Não, o Biel não chegou aqui sozinho. Aqui. HG. O Biel não chegou aqui sozinho e bateu na porta do Atlético e falou assim: eu vim jogar. Não, HG. Ok, nada. Você prestou atenção no que eu falei no início? Você prestou atenção? Estão todos invertendo. Estão todos invertendo a ordem. O problema é de quem contrata e o problema é de quem escala. Aí pega-se o Biel e coloca-se numa cruz? Claro que não. Ele também tem culpa. Ele tem responsabilidade, mas a responsabilidade foi de quem trouxe. Então você prestou atenção no que eu falei no início do programa. Mas a inversão das críticas... Seja justo. Não, eu não tô vendo um hiperfoco pra cima de Paulo Brax. E o problema é de quem escala. E o terceiro problema, falei isso aqui no início do programa, e como terceiro participante no fracasso retumbante, é ele sim, quem não tem competência que não se estabeleça pra ser CEO,
para ser diretor de futebol. Então, e outra coisa, o Atlético precisa de uma mudança radical. Não mudou lá? O Bruno Musi não saiu. Sim. Com um acordo, saco cheio, né, das coisas. Quanto mais o Rafael Menino se afastar, né? Cansou de errar clube, e saiu. Quanto mais ele se afastar, embora ele seja dono, melhor pro clube, tá? Então é o seguinte, agora precisa acontecer uma mudança no futebol. Na gestão do futebol do clube, sabe por quê? Pra não trazer jogador que não rende quanto você precisa. Eu vou te fazer uma série de perguntas. O Atlético tomando pancada pro Palmeiras naquela derrota por 3-2, que deveria ter sido um 3-0, 4-0, e o Paulo Brax batendo no peito. Não, o Biel tá chegando sem custos, com o time definhando uma temporada inteira, precisando de um volante. E ele batendo no peito. Não, o Biel tá chegando. Sem custos. Eu acho cruel. Só uma coisa rapidinho. Aí, eu acho cruel o que estão fazendo com o Biel, cara. Eu também acho, Thiago. Eu também acho. Eu particularmente não gosto do atacante. Eu particularmente não contrataria. Mas, cara, ele tá aí no elenco. O Biel não invadiu o Atlético pra jogar, não. Ele não é o grande responsável pela derrota do Atlético. É claro que não. Tem várias assinaturas. Não, mas não é ele. Tem várias assinaturas. Tem várias assinaturas. A dele tá lá. Não, então, mas assim, estão transformando o moleque em um vilão, que ele não é. Thiago. Não você, HG. Não você, HG. Não é você. Não é você. Não, HG. Ele é responsável, HG. Cara, o que estão fazendo com o Biel é um absurdo. Ele é responsável, mas ele não é o grande responsável. Mas tem alguns pares que eu já ouvi. O Hulk mais responsável. Claro que é, nós estamos na mesma esteira, HG. Que ele nessa decisão. HG, nós estamos na mesma esteira. Por que você me agride? Não, a gente tá discutindo, faz parte do debate. É que eu tô vendo gente falando, o Biel, e eu não vi essas pessoas agora que estão com hiperfoco no Biel falar do Brax. Que trouxe o Biel. Mas, cara, é só isso. Só uma coisa. É que eu olho pra essa decisão. É isso que eu tô relativizando. Falando sobre o jogo. Ficou fácil bater no Biel. É só essa questão. Falando sobre o jogo. Tem que criticá-lo também. Eu não aponto só pro Biel, cara. Lógico que não. Vai romper sempre pro elo mais fraco. Óbvio. Em outras decisões, no ano passado, alguns jogadores falharam. O Biel foi o Vargas de 2025. Apontam pro Vargas. O Vargas. Mas só time. Ok, tá bom, HG. Mas tem só casos diferentes. Um time de 30. São casos diferentes. São casos diferentes. Com um jogador a mais é incapaz de fazer um gol. São casos diferentes. São casos diferentes. A culpa é do time inteiro. Isso, não pode ter só uma assinatura, Thiago. Essa é a minha questão. E é a questão que você tá colocando também, HG. Mas é que tem gente que tá colocando assim, ó. A derrota do Atlético para o Lanús tem nome e sobrenome. Biel, eu nem sei o sobrenome dele. Gabriel Biel. É isso, não é aqui que tá acontecendo. Só que tá muito fácil fazer isso. Aí não se fala de Vitor. Por que não se fala de Vitor? Por que não se fala de Brax? É a pergunta que eu vou te fazer, Valor. Que se orgulhou. Qual é a função do Vitor no Atlético? Eu olhei hoje lá, há 8 meses atrás, esse cidadão aqui, ó, que é meu amigo, excelente jornalista, tava perguntando o Paulo Brax aqui nos Donos da Bola. Eu assisti esse vídeo hoje, porque eu fui procurar várias coisas pro nosso programa. Ô Brax, o Atlético tem algum nome na mesa em termos de volante? 8 meses atrás, era janela de março, fechando ainda. A resposta do Paulo Brax pra ele: não, neste momento nós não temos nenhum volante, nenhum nome de volante à mesa. Aliás, nós temos inclusive o Patrick, que pode fazer essa função. O nosso técnico, à época era o Cuca, o Rubens não tinha saído, e o nosso técnico já mostrou que outros podem atuar por ali. Exemplo, o Igor Gomes, o Rubens, que já foi embora, o Gabriel Menino. Foi a resposta do Paulo Brax. Na próxima janela pode ser que nós iremos procurar volante. O Atlético gritava, urrava. E buscou um volante que não era depois de perder pro Palmeiras por 3-2. Urrava mais uma vez a falta do volante. E o Foi Brax, um jogo de um placar mentiroso, o Brax anunciou o Biel. Não, o Biel tá chegando sem custos. Tá bom. O HG, só isso. Esse jogo que o Valu tá falando foi um jogo de placar mentiroso no Allianz Parque. Foi um 3-2 porque o Hulk acertou 2 belíssimas cobranças de falta. Era pra ser um 5-0 pro Palmeiras. O que o Vitor faz no Atlético? Qual que é o papel do Vitor? O Vitor, quando foi jogador, era um líder? Nunca foi. Era um líder de vestiário? Não. Era aquele cara que reunia o grupo, não, que ajudava de alguma forma? Foi. Ele fez o que pra ser um gerente do Atlético? O que credencia o Vitor a ser um dirigente do Atlético? A
a defesa do pênalti contra o Tijuana. Mas até quando o Atlético vai ficar agradecendo a Libertadores? A conquista da Libertadores. Aí depois tentaram cravar na cabeça de quem, bom, do torcedor principalmente, que é a razão da existência do clube, de que ele estava se preparando com o Rodrigo Caetano para exercer a função que era do Rodrigo Caetano. Pelo visto não aprendeu nada, né? Ele não tem o menor cabedal para exercer essa função. Eu posso falar para vocês aqui e dar as boas-vindas a uma gigante, a maior do Brasil, que está conosco aqui no Band News na área, que é a Virtual Autopeças, que mudou de verdade o mercado de autopeças, na verdade no estado de Minas Gerais, né? Enquanto muitos insistiam em preços altos, pouca transparência, a Virtual, gente, que orgulho que eu tenho de falar da Virtual, chegou com uma proposta pioneira que é preço justo, atendimento honesto e é inteligência natural, nada de IA, né? Você fala com o nosso departamento de vendas com a inteligência natural, orgânica e com atendimento que é referência, compromisso real com o cliente, postura que tá incomodando, hein? É verdade, tentou até a turma ir contra esse jeito de trabalhar, mas não tem jeito. A Virtual manteve sua essência, cresceu, se fortaleceu, é a maior do Brasil, hoje conta com 4 unidades, né? Tem na Pedro II, tem em Venda Nova, Contagem, Betim e um centro de distribuição imenso, uns 250 funcionários lá, tudo completo para agilizar tudo para você. Então anote o telefone, se precisar de peças para carros utilitários de passeio, é só chamar no 3418 0705. 3418 0705. Isso é Virtual Autopeças, meu povo. Agora, o HG, o Biel, eu achei muito legal o que o Valu falou, que isso é a grande verdade. O Biel pediu para jogar no Atlético. O Biel tem tamanho pra vestir a camisa do Atlético? Desculpa, fizeram força pro Biel estar aqui. Sim. Ele, inclusive, tinha outras propostas. Sim. É o que ele Corinthians, uma delas. Recusou, sim. E aí? O Biel tem tamanho pra vestir a camisa do Atlético? Errado é quem foi atrás. Lógico errado. Que não tira a responsabilidade. Sim, tem lógico. que fazer aquele lance, pô. Tem capacidade, é profissional. Mas não é a única assinatura, entendeu? Valu, é que eu tô vendo fazerem com o Biel igual Tropa de Elite. Ah, põe na conta do Papa, põe na conta do Biel. Errado é quem foi atrás. E o pior de tudo... Tem uma meta aí, ó, que ele não tá perto de bater, não. Mas se bater, vem aí não vai bater. Uma situação pior ainda, que é uma bagatela aí pra pagar por ele, que aí vocês vão ver o que é perda. Mas posso te falar um negócio? Pra mim, vão rescindir em janeiro com ele. Com quem? Com o Biel, gente. Claro que vai, gente. Claro que vai. Vamos pagar 7 milhões, 7 de euros ou de dólares? De euros. Dá mais de 40, 7 milhões de euros estão de brincadeira. Aliás, eu tava reais. vindo aqui pro estúdio, até pra gente falar do Cruzeiro, gente, mas obviamente, né, que nós estamos falando de uma final de Sul-Americana aqui. Tava vindo pra cá e encontrei o Murilo, nosso diretor de jornalismo no estúdio, no corredor. E o Murilo me disse assim: Everton, você já parou pra fazer conta do tamanho do prejuízo que foi essa derrota do Atlético? Não. A premiação 6 milhões de dólares, né? 6 milhões Daria e meio mais ou menos 39. Quarentinha. 6 milhões Vamos e meio de chutar dólares. uns 30, Vamos quase fazer 40. aqui rapidinho, Quarentinha, fala Uns agora, 40, tá? vamos botar em considerar 40 milhões. Isso, né? 40, vai. 40 milhões. E o prejuízo de estar fora da Libertadores ano que Esse vem? é o problema, pra frente. Então é o seguinte, o Murilo falou e ele tem razão. Ele disse assim: Everton, a derrota, o fracasso do Atlético, a decepção pro torcedor dessa final contra o Lanús, ela é maior para o ano que vem do que para esse ano. Sim. A conta ainda vai chegar. Aí vai ao encontro mais ou menos do que o Valu disse. Por quê? Porque ele disse assim: por que é mais pro ano que vem do que para esse ano? Porque esse ano o fracasso já está estabelecido. Isso. Era pra salvar Era o pra ano. salvar o ano. Isso. É o que eu acreditava. Eu falei, pô, esses caras vão ter atitude, postura de se impor pra cima de um time que E foi uma chance, que o Atlético Gente. não merecia. O Atlético não merecia essa chance. A Sul-Americana, o Atlético tava virado pra cá, e a Sul-Americana caindo pra cá. A Sul-Americana dava um jeito de cair no colo do Atlético. O tempo inteiro. O tempo inteiro, HG. Até nos pênaltis, né, Valu? Totalmente, cara. Até nos pênaltis. Totalmente, cara. Então assim, ó, isto posto... Agora, eu vou deixar uma pergunta antes então, de você mudar o assunto. Deixa, por favor. Quem vai reformular o elenco do Atlético Vai ser o São Paulo. nesse 2026 difícil como tá desenhando? Vai ser o Paulo Brax? Ele tem capacidade pra isso, pra reformular esse Atlético depois de tudo que aconteceu? Olha, vai ser ele? Dentro do Atlético eles não têm certeza. Não tem certeza da permanência. A tendência do Atlético pro ano que vem é uma tendência de um Atlético pior do que o desse ano. Com certeza, Pior com do que esse certeza. Não, mais enxuto Mais do que esse ano. enxuto do que a desse ano. receita vai ser enxugada. menor, não vão investir,
Cara, então é hora dos caras desistirem. E outra coisa, o que é duro é o seguinte, você vai colocar menos dinheiro, o prejuízo já é imenso. Cara, o prejuízo do Atlético pro ano que vem beira 100 milhões de reais com essa derrota agora e com o prejuízo do ano que vem. Prejuízo, não tá na Libertadores, aí é menos bilheteria, menos, enfim, menos tudo. Sócio. Né? Mas esse discurso vai até qual página? O Atlético falou que não ia investir esse ano. Rony, Júnior Santos. Não, o Atlético é o terceiro clube que mais gastou em 2020. Depois da venda do Paulinho, foram lá e gastaram. O problema é o terceiro clube que mais gastou em 2020. O problema é que gastou mal. Mal. Não adianta. Eu não acredito mais nos diretores Vitor e Paulo Brax. Mesmo que venha um aporte de 700 milhões e que depois desse aporte, o Atlético vai disponibilizar para os seus diretores 400 milhões. Não é a verba. Pra mim, a incapacidade demonstrada com os resultados e nos últimos 2 anos. O valor, não adianta nada eu te entregar um Gulfstream, uma aeronave, tipo a do como é que chama lá o cara que foi preso lá, do sócio do Galo aí, o Bruno... Daniel Vorcado. Vou te entregar, Falcon, né? 8X, ô Valu, está ali no aeroporto da Pampulha, um Gulfstream pra você fazer um voo, querido. Eu não sei, não consegui nem ligar. Então você entregar 400 mil na mão de quem não sabe o que fazer, isso pra não mim, tem musculatura. Não tem. É aquele meme que eu falei na mão da Eva. Da metralhadora na mão do babuíno. Do bicho, não vai conseguir, né? Não, cara. O cara vai sair atirando meio que a emo. Então, espera lá. Eu acho o seguinte, o Atlético, presta atenção, um time que ano passado fracassou em todas as frentes e que esse ano fracassou em todas as frentes, não vai considerar o estadual? Gente, sinceramente, não. Ninguém se importa com isso. Pegou então, América na final que brigou pra não cair pra Série C. Exatamente. Obrigação, né? Então é o seguinte, o fracasso do ano passado, mais o fracasso desse ano, se não aprenderam, porque o Atlético ainda luta contra o rebaixamento ou não? Não. Aí eu já acho. Matematicamente ainda sim. Não, matematicamente sim, mas é impossível. Eu acho que não cai. Eu acho que não cai, mas matematicamente ainda briga. Ainda briga. Quantos jogos o Atlético tem pela frente? Matematicamente o Atlético ainda luta pela Libertadores. Tem pela frente? Tem 4. 3, não? São 4. 4 jogos. Tem o Palmeiras, verdade. Tem o Palmeiras. Então basta você olhar. É claro, gente. Você vê a tabela, por exemplo, do... Vamos pegar a tabela aqui. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Vasco. Mas a tabela do Ceará é uma desgraça. Entendeu? Ele enfrenta o G4. Assim, difícil. É que assim, difícil. É bem possível ter 4 derrotas. O Atlético ainda pode ir pra Libertadores também. Pode ir pra Libertadores. Pode ir pra Libertadores. No G8, né? Se virar G8. Fica em 8º, o Cruzeiro Fluminense ganha a Copa do Brasil e acabou. Então é o seguinte, mas matematicamente ainda não está garantido. Embora eu não acredite tá certo. Que vá sofrer com isso. Vamos respeitar a matemática. Agora, pelo simples respeito, porque é uma coisa que às vezes eu não respeito. Eu não gosto, mais respeito. O fracasso do ano passado e o fracasso desse ano, se isso não for motivo, ou são 2, né, não forem motivos, para uma mudança na gestão de futebol do Atlético, aí, meu amigo do esporte, o 26 pode ser ainda pior. O que me tranquiliza pro ano que vem, sabe o que é? É ter o Sampaoli para pensar o futebol no ano que vem. Agora, ele e os pares dele, porque os demais... Mas vão colocar a chave na mão dele, HG? Bom... Eu acho que o Atlético deveria, né, Paulo? Então, eu acho que o Atlético passou da hora de, além de ter um técnico... Beleza, igual, o Atlético, de certa forma, colocou a chave na mão do Cuca, não colocou? Não deu muito certo. O Atlético precisa de um cara também, HG, que pense na instituição e uma maneira de futebol ao longo dos anos. Como Leonardo Jardim pensou no Cruzeiro, Joaquim Pinto. Exato. Primeiro na instituição e depois nos jogadores. Não, mas pensando também na temporada, mas não é só... O Atlético tem que parar de montar times pra temporada. É isso. Agora, o HG, só uma última coisa antes da gente fechar o assunto do Atlético. Até te acompanhei no Instagram.